Ok, gravando. Então, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. A gente está no nosso grupo de leitura, né, do Capital, livro 3, da Sociedade de Economia Política, retomando hoje, dia 4 de agosto, após o nosso recesso, e continuamos aqui na leitura do livro 3. Seção 5, né, a cisão do lucro em juros e ganho empresarial. O capital portador de juros, estamos agora entrando nos últimos 3 capítulos. Capítulo 34, o Currency Principle e a legislação bancária de 1844. Então, só uma nota anterior, aqui ele está falando, fazendo uma menção à crítica da economia política. Numa obra anterior, examinamos a teoria de Ricardo sobre o valor do dinheiro em relação ao preço das mercadorias. Podemos limitar-nos aqui, portanto, ao mais indispensável. De acordo com Ricardo, o valor do dinheiro metálico se determina pelo tempo de trabalho nele objetivado, mas apenas na medida em que a quantidade de dinheiro guarda proporção adequada com a quantidade e o preço das mercadorias a serem trocadas. Se a quantidade de dinheiro aumenta acima dessa proporção, então cai seu valor e sobe o preço das mercadorias. Se fica abaixo da proporção adequada, então sobe seu valor e cai o preço das mercadorias, sempre pressupondo que as demais circunstâncias permaneçam constantes. No primeiro caso, o país em que existe esse excedente de ouro exportará o ouro que caiu abaixo de seu valor e importará mercadorias. No segundo caso, afluirá o ouro para os países em que se encontre cotado acima de seu valor, ao passo que as mercadorias depreciadas fluirão de lá para outros mercados, onde possam alcançar um preço normal. Uma vez que, nessas condições, aqui cita aí, Ricardo, abre aspas, o próprio ouro, em moeda ou em barras, pode converter-se num signo de valor metálico superior ou inferior que o seu próprio. Compreende-se que o mesmo destino terão as cédulas bancárias conversíveis que se encontrem em circulação. Ainda que as cédulas bancárias sejam conversíveis e, portanto, seu valor real corresponda a seu valor nominal, a massa total do dinheiro em circulação, ouro e cédulas, pode apreciar-se ou depreciar-se, conforme sua quantidade total, pelas razões anteriormente expostas. Eleve-se acima ou caia abaixo do nível determinado pelo valor de troca das mercadorias em circulação e pelo valor metálico do ouro. Essa depreciação, não do papel em relação ao ouro, mas do ouro e do papel juntos, ou seja, da massa total dos meios de circulação de um país, constitui uma das principais descobertas de Ricardo, a qual o Lord Overstone e companhia puseram a seu serviço e que Sir Robert Peel converteu em princípio fundamental de sua legislação bancária de 1844 e 1845. Fecha aspas. Não é preciso repetir aqui a demonstração exposta no mesmo lugar da falsidade dessa teoria ricardiana. O que nos interessa é tão somente a maneira como as teses de Ricardo foram processadas pela escola dos teóricos bancários, da qual surgiram as leis bancárias de Peel citadas anteriormente. Abre aspas. As crises comerciais do século XIX, especialmente as grandes crises de 1825 e 1836, não resultaram em nenhum desenvolvimento da teoria monetária ricardiana, mas extraíram dela novas consequências práticas.
Não se tratava mais de fenômenos econômicos isolados, como os que em Hume explicam a depreciação dos metais preciosos no século XVI e XVII, ou os que em Ricardo determinam a depreciação do papel moeda durante o século XVIII e no começo do século XIX. Mas as grandes tormentas do mercado mundial, em que se desenrola o conflito entre todos os elementos do processo burguês de produção, cujas origens e prevenção foram procuradas dentro da esfera mais superficial e mais abstrata desse processo, a esfera da circulação monetária. O suposto propriamente teórico, que forma o ponto de partida da escola dos profetas da meteorologia econômica, reduz-se, na verdade, ao dogma de que Ricardo descobriu as leis que regem a circulação puramente metálica. A única coisa que lhes restava era submeter a essas leis a circulação do crédito ou das cédulas bancárias. O fenômeno mais geral e mais palpável das crises comerciais é o declínio súbito e geral do preço das mercadorias, que se segue a uma alta prolongada e geral desses últimos. O declínio geral do preço das mercadorias pode ser expresso como aumento do valor relativo do dinheiro com relação a todas as mercadorias, e o aumento geral, pelo contrário, como um declínio do valor relativo do dinheiro. Em ambas as expressões, o fenômeno é anunciado, mas não explicado. A fraseologia distinta deixa o problema tão intocado como faria sua tradução do alemão para o inglês. A teoria monetária de Ricardo foi, assim, altamente oportuna, na medida em que conferia a uma tautologia a aparência de relação causal. De onde vem o declínio geral periódico do preço das mercadorias? Da alta periódica do valor do dinheiro. Inversamente, de onde vem a alta periódica do preço das mercadorias? Do declínio periódico do valor relativo do dinheiro. Com a mesma razão, seria possível dizer que a alta e o declínio periódico dos preços provém de sua alta e declínio periódicos. Uma vez que se reconhece a transformação da tautologia em relação causal, tudo o que mais se deduz de maneira muito simples, a alta do preço das mercadorias decorre da queda do valor do dinheiro. A queda do valor do dinheiro, por sua vez, como sabemos por Ricardo, decorre do excesso de circulação, isto é, do fato de que a massa do dinheiro em circulação sobe acima do nível determinado por seu próprio valor imanente e pelo valor imanente das mercadorias. O mesmo se dá inversamente. A queda geral do preço das mercadorias decorre da alta do valor do dinheiro acima de seu valor imanente, em consequência de uma circulação insuficiente. Por conseguinte, os preços sobem e caem periodicamente, porque periodicamente circula dinheiro de mais ou de menos. Ainda que se demonstre que a alta dos preços coincide com uma circulação reduzida de dinheiro e sua queda com uma circulação incrementada, sempre se pode afirmar que, devido à diminuição ou ao aumento da massa circulante de mercadorias, ainda que isso seja impossível de demonstrar estatisticamente, a quantidade de dinheiro em circulação aumentou ou diminuiu, se não em termos absolutos, em termos relativos. Ora, já vimos que, segundo Ricardo, essas flutuações gerais de preço têm de ocorrer também numa circulação puramente metálica, mas se compensam ao se alternar umas com as outras, quando, por exemplo, uma circulação insuficiente provoca a queda do preço das mercadorias. A queda do preço das mercadorias provoca a exportação dessas últimas, que, por sua vez, provoca a importação de ouro para o país. E esta, uma nova alta do preço das mercadorias. O contrário ocorre
contrário, ocorre em casos de circulação excessiva, em que se importam mercadorias e se exporta ouro. No entanto, como apesar destas flutuações gerais dos preços que brotam da natureza, da própria circulação metálica ricardiana, na sua forma violenta e explosiva, sua forma de crise corresponde aos períodos do sistema de crédito desenvolvido. Fica evidente que a emissão de cédulas bancárias não se regula exatamente às leis da circulação metálica. A circulação metálica tem seu remédio na importação e na exportação de metais preciosos, que entram imediatamente em circulação convertidos em moeda. E assim, mediante sua entrada ou sua saída, provocam a queda ou a alta dos preços das mercadorias. O mesmo efeito sobre o preço das mercadorias deve agora ser artificialmente produzido pelos bancos, mediante a imitação das leis da circulação metálica. Se dinheiro flui do exterior, isso demonstra que a circulação é insuficiente, que o valor do dinheiro é alto demais e as mercadorias se cotizam a preços demasiado baixos, que, por conseguinte, é necessário lançar na circulação cédulas bancárias na proporção do novo ouro importado. Ao contrário, essas cédulas devem ser retiradas da circulação e nessa mesma proporção em que o ouro sai do país, na mesma proporção em que o ouro sai do país. Em outras palavras, a emissão de cédulas bancárias deve ser regulada de acordo com a importação e a exportação de metais preciosos ou com o saldo da balança comercial. A falsa premissa ricardiana, segundo a qual o ouro é apenas moeda, que, portanto, todo ouro importado aumenta a quantidade de dinheiro em circulação e, por isso, provoca um aumento dos preços, e que todo ouro exportado diminui a quantidade de moeda e, por isso, provoca uma queda dos preços, essa premissa teórica converte-se aqui no experimento prático de pôr em circulação tanta moeda quanto o ouro estiver disponível a cada momento. Lord Overstone, o banqueiro Jones Lloyd, o coronel Torrens, Norman Clay Arbuthnot e toda uma série de escritores conhecidos na Inglaterra sob o nome da escola do Currency Principle não só defenderam essa doutrina, como, além disso, mediante as leis bancárias de Sir Robert Peel de 1844 e 1845, fizeram dela a base da legislação bancária inglesa e escocesa. O ignominioso fiasco, tanto teórico como prático, a que essa escola conduziu após experimentos realizados da mais vasta escala nacional, só poderá ser exposto quando estudarmos a teoria do crédito. E Biden, né, aqui ele está citando a crítica da economia política do Marx, como já vimos. Essa escola, né, a Currency Principle, foi criticada por Thomas Tuchel, James Wilson, Economist de 1844-47, e John Fullerton. Já vimos em várias oportunidades, principalmente no capítulo 28 deste livro, quão defeituosa era a sua compreensão da natureza do dinheiro e a falta de clareza que eles tinham sobre a relação entre dinheiro e capital. Diremos agora algo relacionado aos debates da Comissão da Câmara dos Comuns de 1857 sobre as leis bancárias de Peel. Então, todo esse trecho aqui, Friedrich Engels. John Gellibrand Hubbard, antigo governador do Banco da Inglaterra, declara, nota 2400, abre aspas, o efeito da exportação de ouro não se refere absolutamente ao preço das mercadorias. Ao contrário, tem uma relação muito grande com o preço dos papéis de valor, porquanto a variação da taxa de juros afeta necessariamente, em fortes proporções, o valor das mercadorias que representam esses juros. Fecha aspas.
ele acrescenta duas tabelas referentes aos anos 1843, 1834 a 1843 e 1845 a 1856, que demonstram que o movimento dos preços de 15 dos mais importantes artigos comerciais era totalmente independente da entrada e saída do ouro e da taxa de juros. Ao contrário, esses quadros revelam uma estreita conexão entre a entrada e saída do ouro, que é, na realidade, abre aspas, o representante de nosso capital em busca de investimento, e a taxa de juros. Aqui parece que ele se contradiz, né? Ele fala aqui que demonstram era totalmente independente da entrada e da saída do ouro e da taxa de juros. Ao contrário, esses quadros revelam que uma estreita conexão entre a saída do ouro e a taxa de juros, né? Então, bom, já vamos terminar o trecho, a gente faz uma discussão. Abre aspas. Em 1847, transferiu-se de volta à América um volume muito grande de papéis de créditos americanos, assim como papéis de créditos russos retornaram à Rússia, e papéis continentais aos países dos quais importávamos cereais. Os 15 artigos principais que servem de base à seguinte tabela de Hubbard são algodão, fio de algodão, tecido de lã, pano de lã, linho, tecido de linho, índigo, ferro fundido, latão, cobre, sebo, açúcar, café e seda. Bom, até porque entrou algumas pessoas, né, Diego, William, Matheus, também. A gente está aqui, né, na leitura aqui do livro 3, geralmente a dinâmica, o Ian já conhece, participa lá do grupo 1 também, mas a gente costuma fazer uma leitura aí de uns 20 minutos, por trecho mais ou menos, e faz alguma discussão, ou quando tem alguma parada no texto, né, a gente abre para discussão, etc. Mas se quiser fazer algum comentário, tiver alguma dúvida, perdeu algum trecho, né, porque às vezes a gente está lendo aqui, quer tirar alguma coisa, fica à vontade também só para interromper, fazer pergunta, né? Bom, só eu acho que retomando esse trecho, né, que a gente está lendo aqui, basicamente existe a teoria ricardiana que vai dizer que a oscilação dos preços ela está intimamente ligada com a produção de ouro, né? Então, quanto mais ouro, se tem mais ouro, o ouro perde valor e aumenta o preço das mercadorias. Se tem menos ouro, as mercadorias valem mais e aumenta o preço, né? Então, esse mecanismo, ele seria, vamos dizer assim, equilibrado pela balança comercial. E na escola do Currency Principle, lá pelo tal do Peale, eles vão transformar essa teoria de Ricardo, colocar dentro da lei bancária inglesa e escocesa, né? Ou seja, eles estão administrando a oferta monetária, né, das cédulas, porque nessa época já não circulam só mercadorias de ouro, não circulam só moedas de ouro, né? Tem as cédulas bancárias, e eles vão fazer com que o Banco da Inglaterra tenha que subir e descer a oferta de ouro, de moedas, desculpa, de acordo com a oferta de ouro dentro do país. Porém, o que já existiam alguns críticos, né, e Marx vai fazer essa crítica, vai falar, olha, essa relação entre preço e oferta de ouro monetária não tem nenhuma relação. Na verdade, a entrada e a saída de ouro, o que ela tem relação é com os movimentos de capitais, ou seja, com a taxa de juros. Se aumenta a taxa de juros, vem ouro para a Inglaterra buscando, né, oportunidade de rendimento. E quando cai a taxa de juros, esse ouro vai sair da Inglaterra, voltar para o seu capital de origem. Ele está dando aqui exemplo América, Rússia, outros países, né?
Então, vamos dizer assim, é uma versão infante aqui da teoria quantitativa da moeda, né, e da visão monetarista. E, bom, fica aí aberto aí aos comentários aí dos colegas. É, acho que só comentando, né? Você falou que questão parece uma contradição, né? Me pareceu só que, na verdade, ele está falando uma questão de causa, assim, sabe? E o preço dessa mercadoria ele está respondendo. É porque ele fala, né, que não tem nada a ver, e em sequência ele fala que tem a ver. Só que eu acho que o que ele está querendo dizer é que esse ouro ele estava relacionado puramente a essa valorização de ativos de papel aí, né? E essa saída desse ouro impactou nessa taxa de juros. E aí essa taxa de juros influenciou na mercadoria. Mas não que o ouro estava respondendo às mercadorias internas ali na economia. Eu acho que é meio que esse, vamos dizer assim, é uma questão de etapas ali para esse encadeamento acontecer. Mas que parece um pouco contraditório mesmo, assim, no primeiro momento que você lê a passagem. Acho que você falou e o microfone está cortado. Não, agora eu estou relendo aqui, não existe relação entre o preço das mercadorias e a entrada e saída de ouro e a taxa de juros. Ou seja, taxa de juros e o saldo comercial não afetam o preço das mercadorias. O que existe é uma relação entre a entrada e saída de ouro e a taxa de juros. Aí sim existe uma conexão, né? Então o preço, de certa forma, acaba sendo independente dessas duas variáveis. Bom, se ninguém tem mais nenhum comentário, vamos seguir aqui mais um pouco a leitura. Vamos lá. Então, ele está no subitem 1 aqui, de 1834 a 1843, ou seja, ele vai dizer aqui, 1834, 1º de março, uma alta reserva, baixa taxa de juros, né? Não, é onde ele está. A reserva cai para 6 mil, aumenta a taxa de juros, o preço subiu, metade subiu, metade caiu, e um manteve-se igual. Aumenta a reserva bancária, diminui um pouco a taxa de juros e o preço. Oi, Fernando? Não, nada. Tá. Então você tem um aumento da taxa da reserva, de queda da taxa de juros, aumento dos preços, né? Depois você tem mais uma queda da reserva metálica, aumenta a taxa de juros, o preço sobe em 5, diminui em 9. Grande aumento da reserva metálica, queda da taxa de juros, queda dos preços. Bom, que tem quando tem uma queda aqui, né, da reserva metálica, a gente observa um aumento na taxa de juros, né? E em alguns casos, não necessariamente, porque aqui você tem uma queda da taxa de juros, aumento do preço, né? Queda dos preços, então não tem uma correlação clara aqui. Eu acho que fica difícil de ler essas tabelas aqui, linha a linha, mas acho que vale a pena depois cada um retomar, né? Então você tem 44, 45, queda da taxa de juros, queda da reserva, aumento da taxa de juros e aumento dos preços. Depois, aumento da reserva, queda da taxa de juros, preço para cima e para baixo, né?
queda da reserva, aumento da taxa de juros, também o preço mais ou menos estável. Aumento grande das reservas, queda da taxa de juros e queda dos preços. Enfim, uma variação grande aqui, né, dos movimentos, mas aparentemente que a gente pode, né, não tinha inventado a econometria antigamente, né, mas aparentemente o preço ele não tem uma relação direta com se sobe a taxa de juros ou diminui, mas o que a gente vê é a variação da reserva metálica para e passo com, né, em sentidos opostos à taxa de desconto. Daí, indo lá, Hubbard explica esse quadro da seguinte maneira, abre aspas. Como nos anos de 1834 a 1843, também entre 1844 e 1853, os movimentos no ouro do banco se fizeram acompanhar de um acréscimo ou decréscimo do valor emprestável do dinheiro adiantado por meio de desconto. Por outro lado, as variações no preço das mercadorias dentro do país revelaram-se completamente independentes da massa de circulação, tal como se manifesta nas flutuações de ouro do Banco da Inglaterra, né? Que os relatórios do Bank Act Reports, né, que é a comissão do Congresso inglês que eles estão discutindo. Como a oferta e a demanda de mercadorias regulam seus preços de mercado, aqui fica evidente o quão falsa é a identificação defendida por Overstone da demanda de capital monetário emprestável, abre parênteses, ou melhor, dizendo, do desvio da oferta desse tipo de capital, fecha parênteses, tal como ela se expressa na taxa de desconto com a demanda de, abre aspas, capital real. A tese de que o preço das mercadorias se regula pelas flutuações do volume de currency esconde-se agora por trás da tese de que as flutuações na taxa de desconto expressam flutuações da demanda de capital físico real, em contraste com o capital monetário. Vimos como tanto Norman quanto Overstone afirmam isso perante a mesma comissão, e a que pobres subterfúgios este último se viu obrigado a recorrer, até encalhar por completo. Capítulo 26. É, na realidade, a velha cantilena de que as mudanças na massa do ouro existente, ao aumentar ou diminuir a massa do meio de circulação no país, provocariam necessariamente um aumento ou uma queda do preço das mercadorias. Segundo essa teoria de currency, as exportações de ouro conduzem necessariamente ao aumento do preço das mercadorias no país para onde vai o ouro. E, com isso, o valor das exportações do país exportador de ouro no mercado do país que o importa. O valor das exportações deste último no mercado do primeiro cairia, portanto, na mesma medida em que aumentaria em seu país de origem, para onde vai o ouro. Na realidade, porém, a diminuição da quantidade de ouro só faz aumentar a taxa de juros, ao passo que o aumento dessa quantidade a reduz. Se essas flutuações da taxa de juros não fossem levadas em conta ao fixar o preço de custo ou ao determinar a oferta e a demanda, elas não afetariam em nada o preço das mercadorias. No mesmo relatório, N. Alexander, diretor de uma grande firma de comércio com a Índia, expressa o seguinte ponto de vista sobre a forte drenagem de prata para a Índia e a China, em meados da década de 1850. Em parte devido à Guerra Civil Chinesa, que impedia a venda de tecidos ingleses na China, e, em parte, a praga que afetou os bichos da seda na Europa, restringindo consideravelmente a produção de seda na Itália e na França. 4.337. Abre aspas. A drenagem é para a China ou para a Índia? A prata é enviada para a Índia e, com boa parte dela, compram ópio, que vai todo para a China, a fim de formar um fundo destinado à compra de seda.
a situação dos mercados na Índia, abrir parênteses, apesar da prata ali acumulada, torna mais lucrativo para o comerciante enviar para lá prata do que tecidos ou outros artigos de fabricação inglesa. Nota 4.338. Não houve uma grande drenagem de prata da França, por meio da qual obtivemos esse metal? Sim, muito grande. 4.344, em vez de importar seda da França e da Itália, mandamos para lá, em grandes quantidades, tanto seda da Bengala como da China. Fecha aspas. Enviou-se para a Ásia, portanto, prata, metal monetário desse continente, em vez de mercadorias. Mas não porque tivesse subido o preço destas mercadorias no país que as produz, Inglaterra, mas porque havia caído, devido à superimportação, no país que as importou. E embora a Inglaterra tivesse de obter essa prata da França e pagá-la, em parte, com ouro. Segundo a teoria de Currency, com essas importações, os preços teriam de cair na Inglaterra e subir na China e na Índia. Outro exemplo. Willie, um dos mais importantes comerciantes de Liverpool, declarou o seguinte perante a comissão da Câmara dos Lordes, 1848, 1857, comentário 1994, que essa marcação de comentários não é muito clara, né, de onde a gente busca. Abre aspas. No fim de 1845, não houve negócio mais lucrativo e que rendesse lucros tão altos, fecha aspas, como a fiação de algodão. O estoque de algodão era grande e a 4 pence a libra peso podia-se obter um algodão de boa qualidade, utilizável para afiar uma second mule número 40, com uma despesa de outros 4 pence, de modo que a despesa total para o fiandeiro era de 8 pence. Esse fio foi vendido em grandes quantidades em setembro e outubro de 1845, tendo-se fechados grandes contratos de fornecimento, 10,5 e 11,5 pence a libra preso. E, em alguns casos, os fiandeiros tiveram lucros iguais ao preço de compra do algodão. 1996. Abre aspas, o negócio continuou a ser rentável até o início de 1846. 2000. Em 3 de março de 1844, o estoque de algodão, 627 mil fardos, chegava a mais do que o dobro do que é hoje. Em 7 de março de 1848, o volume era de 301.070 fardos. E ainda assim, o preço por libra a peso era de 1,25 pence mais caro. 6,25 pence em vez de 5 pence. Ao mesmo tempo, o fio Second Mill Twist número 40, de boa qualidade, havia baixado de 11,5, 12 pence para 9,5 pence em outubro e para 7,75 pence no fim de dezembro de 1847. O fio foi vendido ao preço do algodão, que constituía sua matéria-prima. Assim, se revela que a sabedoria interesseira de Overstone, de que o dinheiro deve ser caro pelo fato de capital ser raro, em 3 de março de 1844, a taxa bancária de juros era de 3%. Em outubro e novembro de 47, subiu para 8% e 9%. Em 7 de março de 1848, era de 4%. O preço do algodão, em consequência da total paralisação das vendas e do pânico produzido pela alta taxa dos juros, foi derrubado muito abaixo do preço correspondente à sua oferta. Isso provocou, por um lado, uma enorme queda das importações de 1848 e, por outro, a diminuição da produção na América, gerando, assim, uma nova alta do preço do algodão em 1849. Segundo Overstone, as mercadorias eram demasiado caras porque no país havia excesso de dinheiro. 2002.
A piora da situação da indústria algodoeira nos últimos tempos não resulta da escassez de matéria-prima, pois o preço é mais baixo, apesar de o estoque de algodão em rama ter diminuído consideravelmente. Em Overstone, nota-se uma grande confusão entre o preço, o valor das mercadorias e o valor do dinheiro, ou seja, taxa de juros. Em sua resposta à pergunta 2026, Willie formula seu juízo global sobre a teoria de currency, pela qual Cardwell e Sir Charles Wood, em maio de 1847, sustentaram a necessidade de pôr em prática a lei bancária de 1844 em sua totalidade. Abre aspas. Creio que esses princípios são de tal natureza que dariam ao dinheiro um valor artificialmente alto e a todas as mercadorias um valor artificialmente baixo e ruinoso. Fecha aspas. Ele diz, além disso, quanto aos efeitos dessa lei bancária sobre os negócios em geral, abre aspas, como as letras há 4 meses, que são os cursos correntes das cidades fabris sobre comerciantes e banqueiros contra mercadorias compradas e destinadas aos Estados Unidos, não podiam ser descontadas senão com grandes sacrifícios, a execução de encomendas ficou dificultada em grande medida até a carta do governo de 25 de outubro, com a suspensão da lei bancária, quando voltaram a ser descontáveis essas letras há 4 meses. Fecha aspas, 2097. Também nas províncias, a suspensão dessa lei bancária funcionou como alívio, 2102. Abre aspas. Em outubro passado, 1847, quase todos os compradores americanos que adquirem aqui mercadorias restringiram tanto quanto possível suas encomendas. Quando chegou à América a notícia do encarecimento do dinheiro, cessaram todas as novas encomendas. Fecha aspas. 2134. O trigo e o açúcar eram casos especiais. O mercado de trigo foi afetado pelas perspectivas da colheita e o açúcar pelos enormes estoques e importações. 2163. Uma grande parte de nossas obrigações de pagamentos para com a América foi liquidada por meio de vendas forçadas de mercadorias consignadas, e receio que muitos foram anuladas pela bancarrota que aqui se produziu. 2196. Se bem me recordo, em nossa Bolsa de Valores, chegou-se a pagar em outubro de 1847 até 70% de juros. Aqui começa um comentário de Engels, né? Quando tem essa chave é Engels. A crise de 1837, com suas largas sequelas, seguida em 1842 de uma crise adicional completa e a cegueira interessada dos industriais e dos comerciantes, que simplesmente se recusavam a enxergar qualquer superprodução, que era, segundo a economia vulgar, algo totalmente absurdo e impossível, acabaram por inculcar nas pessoas aquela confusão que permitiu à escola de currency pôr seu dogma em prática em escala nacional. Assim, impôs-se a legislação bancária de 1844-45. Com a lei bancária de 1844, o Banco da Inglaterra é dividido em um departamento de emissão de cédulas e um departamento bancário. O primeiro recebe títulos, principalmente de dívida pública, de 14 milhões de libras e toda a reserva metálica, da qual, no máximo, 1/4 pode ser de prata, e emite uma quantidade de cédulas equivalente ao importe total de ambas. As cédulas que ainda não estão nas mãos do público encontram-se no departamento bancário e constituem, junto com a pequena quantidade de moedas necessárias para o uso diário, cerca de 1 milhão de libras, a reserva constantemente disponível desse departamento. O departamento de emissão dá ao público ouro por cédulas e cédulas por ouro.
As transações restantes com o público são realizadas pelo departamento bancário. Os bancos privados da Inglaterra e do País de Gales, autorizados em 1844 a emitir suas próprias cédulas, conservaram esse direito, mas sua emissão tem um limite fixado. Se um desses bancos deixa de emitir cédulas próprias, o Banco da Inglaterra pode aumentar o importe de cédulas a descobertos em 2/3 da cota estabelecida. Por esse método, o montante dessas cédulas se elevou, até 1892, de 14 milhões para 16,5 milhões. Exatamente 16.450.000. Para cada 5 libras em ouro que deixam o tesouro do banco, uma cédula de 5 libras retorna ao departamento de emissão e é destruída. Para cada 5 sovereigns que afluem ao tesouro, uma nova cédula de 5 libras entra em circulação. Desse modo, põe-se em prática a circulação ideal de papel moeda de Overstone, que se rege exatamente pelas leis da circulação metálica. E, segundo as afirmações dos partidários de currency, ficam para sempre impossibilitadas as crises. Mas, na realidade, a separação do banco em 2 departamentos independentes privava a direção de dispor livremente, em momentos decisivos, de todos os seus recursos disponíveis, podendo, assim, ocorrer casos em que o departamento bancário se via à beira da falência, enquanto o departamento de emissão possuía intacto vários milhões em ouro, além de 14 milhões de títulos. Isto é tanto mais fácil de ocorrer quanto, em quase todas as crises, há um momento que se produz uma forte drenagem de ouro ao exterior, que tem de ser coberta principalmente pela reserva metálica do banco. Para cada 5 libras que fluem para o exterior, uma cédula de 5 libras é retirada de circulação. Isto é, a quantidade de meios de circulação se reduz justamente no momento em que mais se precisa deles e com mais urgência. Assim, a lei bancária de 1844 induz diretamente o mundo comercial a formar, quando a crise estoura, uma reserva de cédulas bancárias, o que acelera e agrava a crise. Em razão desse aumento artificial, que se efetua no momento decisivo, da demanda por acomodação monetária, isto é, de meios de pagamento, ao mesmo tempo que se restringe a oferta desses últimos. A lei bancária faz com que a taxa de juros alcance um índice inédito. Desse modo, em vez de eliminar as crises, a lei a que nos referimos as fomenta até o ponto de quebrar o mundo industrial ou a própria lei bancária vigente. Por 2 vezes, em 25 de outubro de 1847 e em 12 de novembro de 1857, a crise chegou a esse extremo. Em vista disso, o governo liberou o banco da restrição de emissão de cédulas, declarando suspensa a lei de 1844. Isso foi suficiente em ambas as ocasiões para aplacar a crise. Em 1847, a certeza de que agora podia-se voltar a obter cédulas bancárias contra títulos de primeira ordem foi o suficiente para que retornassem à circulação de 4 a 5 milhões de cédulas entesouradas. Em 1857, cerca de 1 milhão de cédulas acima do montante legal foram emitidas, mas apenas por um período muito curto. Deve-se mencionar, além disso, que a legislação de 1844 ainda exibe as marcas dos primeiros 20 anos do século, da época da suspensão dos pagamentos à vista pelo banco e da desvalorização das cédulas. Ainda se percebe nitidamente o receio de que as cédulas bancárias possam perder o crédito, receio muito injustificado, porque em 1828 o dispêndio de uma velha quantidade de cédulas de 1 libra que se encontravam fora de circulação aplacou a crise. E com isso, demonstrou que o crédito das cédulas bancárias permanecia inabalável, em momentos de desconfiança mais intensa e mais generalizada.
Isso é perfeitamente compreensível, já que, na realidade, esses signos de valor estão respaldados por toda a nação e por seu crédito. Bom, acho que fica um momento bom, né, para a gente fazer uma pausa aqui. Embora muitas vezes acompanhar essa anotação de notas aí da comissão do Congresso é um pouco difícil, né? Eu acho que o resumo aqui que Engels faz é bastante claro, né? Então, voltando ao comentário que eu tinha feito sobre a lei do Keynes, que é baseada na teoria de Ricardo, o Engels está deixando muito claro aqui que não só não existe essa relação entre, vamos dizer assim, o preço e a oferta monetária, mas o sentido ou seja, da oferta monetária determinando os preços, como a própria legislação de 1844, como ela tenta controlar a oferta de dinheiro, ela acaba por gerar uma crise da circulação, uma crise, em última instância, também de desconfiança, né? Porque ele vai dizer que, a partir do momento que essa lei é suspensa, os próprios bancos e capitalistas que estavam entesourando dinheiro devido à falta de confiança, eles se sentem mais confiantes no sentido de voltar à circulação e realizar as operações de crédito de forma normal, né? Então, bastante, acho que é interessante, né? E muito contemporâneo, que depois isso vai ser reeditado sobre Keynes, né? Que, enfim. Vai lá, Warley. Comentários, por favor. Bem rapidamente, complementando mesmo o que o Caio apresentou, né? A lei bancária de 44, ela está se baseando na já equivocada teoria quantitativa da moeda, desenvolvida pelo Ricardo. O que o Ricardo faz? O Ricardo pega a circulação metálica e projeta ela para a circulação do dinheiro de papel. E aí, quer dizer, pega a circulação do dinheiro de papel e projeta para a circulação monetária. Então, o Ricardo vai ver uma associação entre a quantidade do meio circulante e o preço das mercadorias. Menos meio circulante, não é? Preços menores. Mais meio circulante, não é? Quanto mais a quantidade de dinheiro que você tem em circulação, preços maiores, não é? Então, você tem aí, quando o país exporta ouro, ele diminui a quantidade de meio circulante. Quando ele importa ouro, ele aumenta a quantidade do meio circulante, na ótica de Ricardo. Os teóricos da corrente principal, eles vão fazer o quê? Eles vão aplicar essa teoria do Ricardo, quantitativa, às cédulas bancárias, ao dinheiro bancário também. Então, veja, Ricardo já está confundindo dinheiro de papel com dinheiro metálico. Os teóricos da corrente principal aí, eles estão confundindo dinheiro metálico, dinheiro de papel e notas bancárias. Como eles acham que a inflação é produzida pelo excesso de emissão monetária, então se cria uma legislação bancária, onde toda a emissão de notas, né, ela tem que ter um respaldo em ouro. E aí o resumo do Engels é muito claro. Primeiro, não tem essa correlação, e as tabelas mostram isso, entre a quantidade e o preço. O que tem é o quê? Uma diminuição ou um aumento das reservas bancárias podem causar a elevação da taxa de juros, que é uma política dos banqueiros, não é? Mas o que é fundamental da lei bancária? A lei bancária é uma lei criada para impedir as crises econômicas.
No entanto, a legislação bancária de 44, ela agrava a crise econômica, por isso que ela é suspensa. Porque nas crises se necessita do meio de pagamento, não é? Se necessita saldar dívidas, liquidar dívidas, só que a própria legislação bancária ela restringe a circulação do meio de pagamento. Por isso que ela é uma legislação errônea, vai dizer o Marx, não é? Nenhuma legislação impede a crise econômica, mas há legislações, como a legislação de 44, que agrava a crise econômica. Porque na crise está todo mundo querendo dinheiro. E aí você cria uma legislação bancária que restringe a emissão de dinheiro. Não é? Então, por isso que ela é suspensa. Veja, uma lei que é criada para prevenir as crises, quando surge a crise, ela é suspensa porque o efeito dela é nulo. Então, ela é uma lei que serve para quê? Para encher o bolso dos banqueiros, com a elevação da taxa de juros. Isso que é a grande finalidade da lei bancária. É por isso que entram figuras como Oliver Stone, que são banqueiros. Então, é uma legislação que hoje é a mesma que a gente vive aí. Não é? Tem inflação por excesso de emissão, então é preciso subir a taxa de juros para controlar. É a mesma discussão do século XIX, guardadas as devidas proporções, porque a política monetária está nascendo aí no século XIX. Então, há elementos da crítica de Marx à lei bancária do século XIX que serve para a gente fazer a crítica à legislação bancária hoje, por exemplo, que é uma mainstream, que é a legislação bancária da teoria monetarista, por exemplo. Para aqui meu comentário, né? Mas a gente vai ver isso mais na continuidade do capítulo, como que a finalidade é uma teoria errônea, não é? Que leva para uma prática errônea e que a finalidade dela é enriquecer banqueiro. A elevação da taxa de juros só vai pegar em empréstimo quem está no desesperado, aí é onde é que os banqueiros ganham dinheiro. É isso. Matheus, Fernando, Ian, Diego, e aí? Tudo certo? Tranquilo. Bom, chegando aqui ao nosso horário, infelizmente o Leonardo e a Raquel, né, ficaram impedidos aí, né, hoje tiveram um problema, né? Mas, bom, estamos retomando aí as nossas atividades, né? Amanhã, seu mesmo horário, tem a leitura do livro 1. E semana que vem estamos de volta. Qualquer novidade, a gente também comunica lá no grupo. Tudo certo? Ficamos aí por hoje para a gravação aqui.